E aí em 2009, né, eu, a Dalila e a Rafaela fizemos muita amizade. A Dalila morava em Ribeirão das Neves e a Rafaela morava um pouco mais próximo da escola, né, no bairro Jardim Guanabara, um pouco depois ali do bairro Floramar, tá, na rua Zilar Reverte, se não me engano. Rafaela Catarini, é o nome dela. Nós fizemos muita amizade e aí, quando não tinha tempo de a gente conversar na escola, a gente conversava pelo MSN. Na época, o MSN fez muita fama, muito sucesso, tanto o MSN quanto o Orkut. E no Orkut, né, a gente podia publicar lá depoimentos no perfil das outras pessoas. Então, mandava mensagem de carinho, mandava GIF, né, mandava qualquer coisa lá. E um ficava mandando pro outro, né? Eu mandava pra Rafaela, a Rafaela mandava pra mim, né? Mandava pra Dalila. E aí a gente ficou muito amigo até então. Do MSN a mesma coisa, né? Quando a gente não tinha oportunidade de conversar pelo MSN, era pelo telefone, a gente ligava para casa um do outro. E só depois que a gente conseguiu comprar lá um telefone celular, né? Eu fui ter meu primeiro telefone celular em 2009, meu pai comprou para mim, né? Na mão do pai do Fabrício, olha só, os dois não tinham brigado lá no início, pois é, meu pai foi... teve um dia que eu fui na casa do Fabrício, né? Por mais que a gente não fosse da mesma sala ainda, né? Por mais que a gente não tivesse voltado para a mesma sala, a gente ainda conversava, a gente trocava ideia, a gente ia lá no recreio, conversar um com o outro. E aí o pai do Fabrício ofereceu lá um celular para o meu pai lá. Falou, esse celular aqui é muito bom, era um Motorola, não era o V3, era uma versão bem parecida com o Motorola V3. E aí meu pai foi e comprou para mim, cento e poucos reais, acho que R$ 150 na época. E aí passou para mim. E aí eu ficava lá usando lá na sala de aula, lá, todo mundo ficava, caramba, o Lucão tem um celular agora, né? Ninguém tinha isso na época, poucas pessoas tinham. E aí eu fiquei desfrutando do meu celular o tempo inteiro, ficava jogando, não tinha internet, né? Na época não tinha internet, mas eu ficava jogando, ficava fuçando o celular o tempo inteiro só pra mostrar que eu tinha. É coisa de menino, né? Mas o que acontece? Lá, por eu ficar conversando com as meninas, eu comecei a dar em cima delas. Né? Comecei a dar em cima delas, eu não era eu não queria ser essa espécie de amigo gay, né? Então eu queria ficar muito próximo das meninas. Elas não quiseram, obviamente, porque eu era muito pequeno, muito miúdo, muito franzino, voz muito fina. Eu não tinha nada assim atrativo em mim, não tinha nada atrativo. E aí acabou que eu fiquei insistindo, mas elas sempre foram muito abertas para conversa e tal, e não ligavam, né? Simplesmente dizia que não, e aí eu aceitava e ficava tudo bem. E foi assim o tempo inteiro, mas eu gostava muito mesmo, era da Rafaela, né? Eu gostava muito dela desde a quinta série, né? Desde 2007 que a gente estudava junto, eu gostava muito dela, sempre achei ela muito inteligente, muito educada, muito gentil, eu gostava muito dela, mas acabou que não deu certo, né? Em 2009 eu estudei bastante, fiz amizade com um professor também chamado Fernando Bruno de Paula, eu não lembro qual que é a sequência do sobrenome dele. Eu acho que é Fernando Ferreira Bruno de Paula, eu acho que é isso, não lembro o nome dele. Mas ele é um professor inteligentíssimo, professor de geografia inteligentíssimo, e eu decidi lá estudar demais para mostrar para ele que eu era um menino estudioso. E até que em 2009, né, na sétima série, eu melhorei bastante meu desempenho, eu tinha diminuído demais as minhas brigas, eu estava mais focado em estudar, preocupado mesmo com o dinheiro do meu pai, porque né, o meu pai ele gastava muito dinheiro com as mensalidades lá, que custavam mais de R$ 500. R$ 500 as mensalidades, era muito caro, sem contar os materiais, o lanche, né, que tinha que providenciar todo dia. Né? Claro que eu não lanchava todo dia, mas o lanche da escola era pago, né? Não tinha lá refeitório igual nas escolas públicas, não tinha, era tudo pago. Então era muito difícil, tudo era muito difícil. Chegou um momento, né? Chegou um momento que eu, em 2009 lá, em 2010, né? Passou um ano em 2009, chegou um momento lá em 2010 que o meu pai foi meu pai não, a minha professora de filosofia tive um problema muito grande em 2009. Tive um problema muito grande com uma professora de filosofia minha. Eu não sei o que ela falou comigo, que eu meio que dei de ombros para ela e pro coordenador, e meu pai foi lá na escola, né? Meu pai foi lá e eu pensei que meu pai fosse compreender o que tinha acontecido, porque o coordenador tinha, me mandado embora da escola, pelo menos naquele dia. E meu pai chegou lá, me desceu a surra por eu ter respondido a minha professora e o coordenador. Me desceu uma surra lá no meio da coordenação mesmo, na coordenação não, na parte financeira da escola, bem na entrada ali, né? Todo mundo viu, né? O diretor viu, o diretor já tinha
né? A diretora Rita Tavares Aguiar já tinha saído, né? Entrou o meu antigo professor de história, o Marcos Dalben, ele que virou diretor. Ele viu, o povo do financeiro todo viu, né? O porteiro viu e eu levei uma surra daquelas lá do meu pai. Eu chorando e apanhando, chorando e apanhando. E aí eu fui pra casa assim, né? Eu fiquei indignado, né? Isso aumentou um ódio, né? Isso alimentou um ódio dentro de mim, da escola, de todo mundo, porque, né? Eu não dei de ombros à toa. Eu me lembro bem que na época lá a professora falou uma coisa muito grosseira comigo, eu meio que dei de ombros e aí eu apanhei assim de graça. Apanhei de graça. Mas foi, né? Eu continuei na escola, até que minha mãe falou assim: ó, Lucas, ó, eu vejo que você tá muito insatisfeito lá com o colégio, não tá dando muito certo, o que você quer fazer? Eu falei: ó, mãe, ó, eu quero sair da escola, não aguento mais, quero sair, é muita briga, os professores, os coordenadores, todo mundo lá, eu acho um bando de incompetente, eu quero sair de lá. E aí minha mãe me deu a oportunidade de fazer uma prova na escola Jean Piaget, né? Olha o nome da escola, Jean Piaget, lá na Pampulha, também particular. E aí eu fui lá, fiz a prova lá no Jean Piaget, eu quase fechei a prova, fui excelente, meu resultado foi excelente, mas aí a prova estava muito fácil, né? Muito fácil, fui excelente. E aí na hora que meu pai foi lá buscar minha transferência lá no IEMP, aí o povo do IEMP, né, que povo cínico, Marcos Dalben, aquele povo idiota cínico lá, começou a fazer a cabeça do meu pai, falando: não tira o Lucas daqui não, ele é um ótimo aluno, né, ele teve os problemas dele, mas não faz isso não, ele é um ótimo aluno, não faz isso com ele não. Aí meu pai foi e fez a minha cabeça: não sai da escola não, porque aqui é perto de casa, vai ser mais fácil quando tiver que ter reunião, tiver que vir te buscar, não sai não, termina sua vida escolar aqui. Eu falei: tá bom. Continuei lá, né, 2009, né. Aí veio 2010 e o que aconteceu? Fui para a 8ª série, consegui passar de ano na 7ª série, fui para 2010, 8ª série. Meu pai foi e disse assim: ó, continue estudando aí até o 3º ano, continue aí nessa escola até o 3º ano, eu quero ver você formado nessa escola aí, você precisa superar. Eu falei: tá bom, vou continuar. Foi o ano que meu pai ia se aposentar da PM, né? Ele ia tirar 30 anos de serviço lá da PM. E ele ia conseguir uma aposentadoria boa, porque meu pai já era subtenente. Quando ele fosse se aposentar, ele ia subir para segundo tenente, né? De sub para segundo tenente. Então ele ia ganhar muito bem. Mas aí eu continuei então estudando. Aí a 8ª série, o que aconteceu? Eles uniram as duas salas, né? As duas salas eram muito cheias, eles uniram as duas salas e o Fabrício foi lá para mim então, né? O Fabrício foi para minha sala. Foram mais de 40 alunos numa única sala, ficou cheio demais. E aí entraram novos professores, né? Alguns saíam, outros voltavam, né? Igual o professor de ciências que eu tinha, chamado Bernardo Grieco, né? Ele saiu da escola, depois voltou, mas era um ótimo professor de ciências e biologia. Outro professor que voltou, mas foi no ano seguinte, né, em 2011, foi o Marcelo, né? O Marcelo tinha saído também, o Marcelo Batista, que dá a aula aí no YouTube, né? Aprendi com o papai. Ele tinha saído, depois voltou. E assim, a minha vida foi conturbada, Voltou lá o Fabrício estava mais tranquilo comigo, né? Tivemos brigas? Tivemos, mas nós estávamos mais tranquilos um com o outro, né? E nós dedicamos muito aos estudos, porque a 8ª série, daqui a pouco a gente ia passar para o quê? Para o 1º ano de ensino médio. Do 1º ano ao 3º é Enem, a gente tem que estudar para o Enem. E ficamos estudando, né? A gente ficava lá, vamos lá para a biblioteca pública. A gente ia lá para a biblioteca pública, lá na Praça da Liberdade. Vamos lá no Expo Minas, tá tendo exposição lá. Íamos para o Expo Minas. Vamos lá no Shopping Itaú Power, tá passando um filme sobre tal coisa. A gente ia lá no Itaú Power, né? E a gente era todo palhaço, né? A gente gostava de andar igual ao outro, né? A gente tinha a camisa do The Punisher, né? O Justiceiro. A gente andava com a camisa com aquela caveirona assim no meio. Todo mundo ficava olhando pra gente na rua como dois bobocas andando. Como se achassem o tal, né? Os tais, né? E aí a gente andava assim, ia pro shopping, ia pro cinema, ia pra biblioteca, ia estudar, ia frequentar os lugares, tudo de ônibus, ou então de metrô ou a pé. Era a condição que a gente tinha, a gente fazia tudo isso, a gente se divertiu bastante, né? Não vou negar não, a gente foi muito amigo, a gente foi muito próximo do outro, se divertiu bastante. Em 2009, eu até esqueci de falar, um ano antes, né? Em 2009 a gente tinha ido uma excursão lá no Caraça, a gente foi ao Caraça, aqui em Minas Gerais, a gente ficou lá 3 dias,
Foi uma excursão muito boa, né? A gente viu o lobo-guará, a gente foi lá dentro da igreja, né? Na parte subterrânea da igreja, que tem tipo um cemitério, né? Tem um cemitério embaixo da igreja, eu achei muito bacana, né? As pessoas eram enterradas, assim, na verdade o corpo delas eram guardados em gavetas, como se fossem gavetas assim dentro das paredes. Eu achei isso tudo surreal. Ficamos lá, o Fabrício também foi na excursão. Tive uns problemas lá com o meu professor, o professor o Bernardo, né? Mas fizemos trilha lá dentro, né? E também teve a excursão que a gente fez para Cachoeira da Farofa, né? Na Serra do Cipó. A gente fez uma excursão lá, 8 quilômetros andando, tá? 8 quilômetros para ir e 8 para voltar. A gente passava o dia inteiro fazendo esse trabalho de campo aí. E em 2007, esqueci de falar de uma outra excursão minha, que foi na Gruta da Lapinha, e a outra gruta eu não me lembro qual era, cara. Acho que era Gruta Túneis, acho que era isso mesmo, Gruta Túneis. Gruta Túneis e Gruta da Lapinha, né? A gente foi na gruta, a Gruta Túneis ela era fechada. E aí o Bernardo, meu professor de ciências, né? E o Marcos Dalben, os dois eles tinham um projeto lá, um projeto, eu não lembro o nome deles, do trabalho que eles tinham, mas os dois tinham um projeto de fazer esses trabalhos de campo aí. E aí então nós fomos à Gruta Túneis, nós tínhamos que providenciar lanterna e tal, comida. Fomos lá e aí separaram as turmas por A e B para frequentarem lá as grutas. E aí foi uma das melhores excursões que eu fiz na minha vida, né? E foi em 2007, porque já tem mais de 16 anos, não é isso? 16 anos, tem tempo pra caramba. Tempo demais, mas foi a melhor excursão que eu fiz na minha vida. Uma das. Mas voltando em 2010, as minhas notas caíram muito, porque os professores que entraram lá, eles tinham uma dinâmica, né, uma forma de ensinar que era totalmente diferente dos outros professores. Até esse ano aí, 2010, o meu inglês estava, eu tinha melhorado demais, porque eu não sabia nada de inglês até entrar no IEMP. Depois eu comecei a aprender tanto por causa dos videogames, né, por causa da minha professora Solange, mas que infelizmente teve que sair lá do IEMP. Entrou um outro professor lá, do qual não me adaptei. Eu achei que a dinâmica dele também era uma porcaria de ensino. Eu não lembro dele, eu acho que o nome dele também era Marcos, né? Tudo é Marcos nessa merda aqui, né? Mas aí eu não me adaptei à dinâmica dele, de ensino e tal. E aí minhas notas, aí tomei muita recuperação. Teve uma época lá que eu tomei acho que 6, 7 recuperações, quase todas as matérias. E foi assim. E eu acho que foi acho que teve sim um motivo no meio. Acho que era a minha amizade com o Fabrício, que não era lá uma das melhores, né? Me prejudicava bastante. E os professores viam, né, a nossa imaturidade com os outros alunos e tal. Aí o que aconteceu? Em 2010 teve uma coisa lá muito ruim. Você lembra que eu falei que eu conversava com a Dalila e com a Rafaela pelo MSN? Pois é. Teve um dia que eu fui lá pra Lan House, lá perto de casa, né? Pouco ali, uns 3, 4 quarteirões perto da minha casa. Fui lá pra Lan House conversar com as meninas. E aí alguns colegas meus da rua viram eu conversando com essa menina. E eles quiseram, né, me ajudar a conversar com a menina. Mas no fundo eles não quiseram ajudar. Na verdade eles queriam dar em cima dela. Eles queriam, né, meio que, em mim. Então eles foram e pegaram o contato dela. Começaram a conversar pelo MSN, começaram a investir. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ir na casa dela, fizeram amizade e tal, e aí ficaram com ela. Aí a menina foi, e ela e com os meninos, né, se sentindo a toda, começou a pisar em mim, ela e os meninos todos pisando em mim, tirando sarro da minha cara, falando mal de mim, do meu jeito, minhas características físicas, tudo. E eu me senti muito pra baixo, né, eu era muito novo, eu tinha o quê? 14 para 15 anos de idade, eu me senti muito pra baixo. Aí o que eu fiz? Num belo dia, né, eu fui ameaçar a menina de morte, né, pelo MSN e pelo Orkut. Eu tinha mandado uma mensagem lá ameaçando a menina de morte. Mas claro que não ia fazer nada. Eu falei isso simplesmente para causar, né, para causar um impacto tanto na menina quanto nos meninos, porque eu não ia fazer isso com os meninos diretamente, mas eu falei isso com ela e falei dos meninos também. Falei que eu ia fazer isso com ela, isso, aquilo com ela e com os meninos. Aí ela ficou meio que amedrontada. O que os meninos então fizeram? A mãe da Rafaela, que era muito amigo deles, foi pedir o telefone, o meu telefone e o meu endereço. E aí os pais da Rafaela foram lá em casa, eles bateram lá no portão de casa. Seu filho ameaçou a minha menina de morte,
disse que ia levar a arma para a escola, que ameaçou o povo, seu menino não pode ser assim, que ele é muito descontrolado. Eu não sei o que aconteceu, que minha mãe, né, que foi minha mãe que atendeu o portão, minha mãe conseguiu diminuir lá os problemas, disse que eu era menor de idade, minha mãe conseguiu convencer o povo lá, que não sei o que aconteceu, que eu voltei para a escola também tentou conciliar as coisas, que aí acabaram que tiraram a menina da escola, né? Eu acho que poucos meses depois a menina saiu da escola, por conta aí do meu, né, da minha ameaça. Mas, vou falar a verdade, pessoal, foi só uma coisa que eu falei, assim, foi só pra provocar, entendeu? E aí a menina levou a sério, todo mundo levou a sério, os pais dela ficaram assim horrorizados. Lógico que eu não ia fazer uma coisa dessa, mas todo mundo foi e ficou com o pé atrás. Aí ela saiu da escola, né? Mas eu continuei meu ano lá, continuei estudando, o Fabrício também. Aí teve um dia que eu vi que eu não ia passar de ano, foi na segunda etapa lá, em 2010, na oitava série. Falei, não, eu vou passar de ano, não vou passar de ano. E aí, o que eu bolei? Falei, eu acho que eu vou começar a ser caprichoso. Vou voltar a ser caprichoso da forma que eu era, que aí os professores vão notar que meu desempenho é bom. Pelo menos por conta disso, por conta da minha dedicação, do meu capricho, eles vão começar a me passar, eles vão querer pensar em me passar de ano. E aí foi o que eu fiz. Eu fui tão caprichoso, eu fui tão dedicado, fiz tudo, exercício, fazia tudo que vocês imaginaram. Eu fazia tudo, não deixava uma atividade sem fazer, que aí foi o que aconteceu? Eles foram e me passaram de ano, né? Me passaram de ano, eu passei tudo assim, na beirada, 60, tudo quanto era, tudo quanto era disciplina. E aí meu pai foi e viu meu boletim, meu pai, ó, me cascou. Passei de ano, mas passei assim, ó, na tampa da beirada. Falou, o que é isso? Tô pagando escola cara, você fica fazendo palhaçada, não vai estudar, então não fica fazendo nada, só fica nesse videogame aí, só fica na rua e no videogame, não faz nada. E eu realmente não fazia muita coisa não, né? Assim, eu só fazia as atividades, minhas notas eram uma merda, mas mesmo assim, eu fazia as atividades só para mostrar que eu tinha um certo interesse. Chegou então o ano de 2011, né? 2011 eu tava lá, já tinha completado meus 15 anos, chegou o ano de 2011 e as salas se juntaram de novo, né? O uniforme da escola era outro, né? Já não era aquele... como é que era o uniforme antes? Era branco, a luz era branca com as mangas azuis. Agora a gente usava a roupa toda azul, né? E com o símbolo vermelho da escola. A coisa mudou, gente. Chegou lá no terceiro ano, no ensino médio, a coisa mudou. Porque as salas todas se juntaram de novo e tinha entrado muito aluno novato. E a sala continuou a ter mais de 40 alunos, né? Aí nesse ano eu tinha notado o seguinte, eu vi uma arrogância muito grande por parte do Fabrício. Porque eu acho que o pai dele estava cobrando demais do desempenho dele, estava cobrando, queria que ele fosse o melhor aluno da sala, para ele conseguir uma profissão, que tinha que passar no Enem, conseguir uma profissão, etc. E vai. Eu não, né? Meus pais não ficavam muito, né, em cima de mim, só falavam, ó, estuda lá, tira nota boa e pronto. Meus pais não ficavam me cobrando tanta coisa assim, eles só quiseram me ver na escola mesmo, tá? E é isso que acontecia. Como minha mãe e meu pai eles não iam muito nas reuniões, né, e a mãe do Fabrício ia, né, que sempre mostrava, não, que eu sou preocupada com meu filho, né? A escola começou a puxar o saco dela, meio que me incriminando. A dela, né, e do menino dela, meio que incriminando. Que o Lucas tem inveja, que o Fabrício é isso, que o Fabrício é aquilo, que ele é o melhor aluno. Né? E aí começou a me incriminar. E o resultado foi o quê? Uma arrogância, assim, infinita do menino. Não só sobre mim, mas sobre todo mundo da sala. E aí o povo, ó, tirava sarro dele o tempo inteiro. O Fabrício sofreu demais por causa de bullying, por causa dessas coisas que bullying teve. Tanto que quando ele entrou no IEMP em 2007, ele tinha saído de uma escola lá, olha só como é que a vida é, cara. Ele tinha saído de uma escola pública e o menino ficava perseguindo ele, um tal de Hernani. O menino ficava perseguindo ele o tempo inteiro. Aí ele mudou de escola, foi pro IEMP, né, escola particular. O que aconteceu? A mãe do Hernani matriculou o Hernani na mesma escola que o Fabrício tinha ido e foi para a mesma sala que a nossa. Então, desde 2007, né, o Hernani ficou só em 2007 com a gente, né? Mas em 2007, né, o Hernani atazanou a vida do Fabrício assim, né? Mas atazanou de uma forma, cara,
Nossa, você imagina só, né? Você vai lá, fala, ô mãe, eu quero sair da escola que tem um menino me provocando, tá me ameaçando. Aí sua mãe vai lá, te coloca em outra escola, o menino vem atrás de você. É foda. E os meninos da escola também pegavam muito no pé do Fabrício, né? Teve um dia lá, o próprio Hermani, foi em 2007 isso aí. Todo mundo tava esperando o Fabrício voltar pra sala, o Fabrício e o Hermani. Falei, cadê os dois meninos? Meio sumiram, cadê? Eu não vi eles no recreio. Aí eu vejo lá o Fabrício com a mão na cabeça assim e o Hermani, né, invocado. Eles chegaram na porta da sala e os meninos perguntaram, o que aconteceu? O que aconteceu? É porque o Hermani deu um soco na cabeça do Fabrício e tal. E aí os meninos falaram, ué, não quebrou a mão não? Que o menino tem uma cabeça desse tamanho, será que não quebrou a mão? Coitado do Hermani, coitado do Hermani. Bicho, a coisa era muito feia, viu? Nossa, mas aí, em 2011, a arrogância do menino, né, tava, né, assim, lá nas alturas, porque o pai dele ficava inflando demais o ego dele, os professores, né, o menino ficava sempre se fazendo de santinho pros professores, os professores começaram a inflar demais o ego dele, e aí ele começou a tirar ótimas notas, né, e eu até parabenizo ele por causa disso, ele tirava ótimas notas. Agora, em compensação, eu não estava tirando notas tão boas assim, porque eu não estava tão preocupado. Eu tinha passado de 2010 para 2011, oitava série, empurrado, ó. E até os professores falavam assim comigo, o bosta do Marcos Dalva falava comigo. Não, porque o Fabrício passou tranquilamente, né? E passou tranquilamente e você tá voado por aí. E eu me senti um lixo por causa disso, né? Porque esses quadros comparativos, né, entre as pessoas, entre alunos, é uma coisa assim que desmotiva qualquer um. E eu pensava assim, e o foda-se, né? Mas eu não podia falar isso, porque senão minha mãe e meu pai, ó, na minha orelha, mas eu tinha uma vontade tremenda de falar com ele. Vai tomar no seu cu, enfia sua escola no seu rabo, não precisa dessa merda aqui. Mas eu tinha que ficar lá, mostrando alguma coisa para os meus pais. E eu fiquei lá, né, em 2011. Foi um ano muito difícil pra mim, porque minha amizade com o Fabrício estava, ó, no lixo, na lata de lixo. O pai dele estava cobrando demais. Desde 2010, o pai do Fabrício falava que queria que ele estudasse no Colégio Batista, lá na Floresta. E eu pensei assim, pô, se o Fabrício sair, eu não vou ter amigo. Eu não vou ter amigo, porque os meninos aqui, a maioria dos meninos lá da minha sala era aqui, gente com muito dinheiro, né? A família tinha muita grana. E eu não tinha vontade, nem tinha dinheiro suficiente para participar das festinhas deles, né? Tinha menino lá com 15, 16 anos já batia de carrão, né? Correntão de ouro, relógio de ouro. Eu não tinha condição de fazer nada disso. Então com quem que eu ia conviver? Aí foi, no meio do ano, chegou uma menina, foi por volta de julho ou agosto, chegou uma menina chamada Lívia Teixeira Chaves Pinto. Ela morava em Águas Formosas, e aí foi para Belo Horizonte para estudar, porque a família dela sonhava que ela estudasse para se formar em medicina. A Lívia morava na rua de baixo da escola ali, né, um portão verde grande, bem ao lado da escola mesmo. E ela sonhava em fazer medicina. Ela foi lá para a escola de metade do ano, né? Ela fala que foi em agosto, né? Mas eu acho que foi em julho. Mas ela fala, mas julho é férias e tal. São férias, não foi em julho não, foi em agosto. E eu acho que foi em julho. Aí ela foi, chegou lá na sala, era muito bonita, né? Cabelo preto assim, longo, cabelo um liso cacheado, mas muito bonito, né? Pele branca e tal. Menina linda, 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 linda. Chegou lá, e aí a professora de história chamada Fabiola Faria, não sei, Fabiola Franco, não sei, não lembro o sobrenome dela, acho que é Fabiola Franco. Foi e me viu lá sentado sozinho, né? O Fabrício tinha duplo, todo mundo tinha duplo, viu me sentado sozinho na atividade lá dela. E aí viu a Lívia e falou, Lívia, senta lá com o Lucas, faz atividade com ele. Aí eu e a Lívia ficamos muito amigos, né? Eu fiz uma amizade muito forte com a Lívia. Só que a Lívia sempre foi muito comunicativa, né? Aquele estilo de mulher que conversa com todo mundo, sabe? E tinha muita facilidade e muito mais proximidade de conversar com homem do que com mulher, né? Mas aí eu fiquei assim, né? Eu pensei, será que ela tá interessada em mim? Será que tá? Será que não tá? Eu não sabia. Mas eu tentei investir nela só depois, só lá em 2012, só em 2012. Fiquei muito amigo da Lívia, né? Só que teve um tempo lá que eu, no meio do ano, que eu troquei de carteira. Eu fui sentar lá no fundo da sala. E o Fabrício, né, continuou lá com a arrogância dele toda, pisando em mim, pisando nos meninos e tal. E aí a Lívia começou a conversar com outros rapazes. Aí tinha um menino lá chamado Thales Linhares, né? Acho que foi
foi por quem a Lívia se apaixonou bastante, né? A Lívia se apaixonou demais por esse menino. E aí eu fiquei num ciúme muito grande, né? Eu falei, pô, o cara roubou a menina que eu gostava e tal. Aí teve um dia que a gente fez uma excursão para um teatro, eu nem lembro qual peça que era, mas eu acho que era o Teatro SESI Minas, nem lembro onde que era, nem qual peça que era. E aí a gente tinha que se encontrar na rua de baixo da escola, né? Os ônibus iam esperar por nós lá. Chegando lá eu vi a Lívia e o Thales juntos e tal, e ela tava investindo nele, ele investindo nela. Acabou que os dois ficaram, né? E eu fiquei muito chateado, porque eu pensei assim, pô, eu queria ter sido o primeiro, eu queria ter ficado com a menina, porque a gente era muito amigo, a gente viu muita proximidade um no outro. Acabou que não deu certo, né? E aí comecei a investir nela no final do ano, mas ela só, ó, não quero, com você eu não quero nada, eu quero com outros rapazes. Porque a Lívia gostava de rapaz mais forte, né, mais barbudo, essas coisas assim, né? Eu gostava de homem mais másculo, né? E eu não tinha nenhuma masculinidade para apresentar até então, 2011. Aí eu falei com meu pai, ó, eu quero fazer academia, pai, quero fazer academia. Meu sonho é fazer academia para eu ficar forte e tal, que eu quero fazer academia. Mas eu queria fazer academia mais para impressionar a tal da menina, né? Meu pai falou, então eu vou te colocar na academia. 2010, meu pai tinha me colocado na natação. Eu fiquei lá, aprendi a nadar, eu não sabia nadar, com 14, 15 anos de idade eu não sabia nadar, e eu aprendi com um professor chamado Rômulo, numa academia chamada BH Swimmer, acho que é isso mesmo, Swimmer, e aí eu saí de lá, né? Eu fiz natação com os netos de um primo do meu pai, né? Um primo distante do meu pai, que morava lá no bairro, né? Eu fiz natação, mas depois saí. Aí eu falei, pai, não, eu quero fazer natação, eu quero fazer academia, eu quero fazer musculação, eu quero ficar forte. Meu pai foi me colocou na academia. Aí em 2011, lá, porque por volta de agosto e tal, já tava dando uma melhorada no meu corpo. Mas a menina, ó, não quero nada com você, não quero nada com você. E eu só tomando em pé. E eu gostava muito dela, porque minha vida era praticamente escola, casa, escola. Não tinha muito essa... Né? Não tinha como fugir disso daí. E primeiro ano de ensino médio eles estavam cobrando demais a gente em questão do Enem. Porque vocês vão fazer o Enem daqui a 2 anos, vocês têm que se preparar para o Enem, que aí vai definir suas vidas, vestibular, etc e tal. E eles consumiam a nossa cabeça com o tal de Enem. E aí foi. Aí depois tinha uma menina chamada Sabrina, também que estudava na nossa sala, né? Uma menina mais escurinha, que eu gostava demais dela. Eu gostava demais da Sabrina, né? Tentei investir nela também, ó. Bomba, ela não queria também. 2 meninas também que eu investi, ó. Sempre tomava no rabo, assim, não quero, não gosto, né? Às vezes eles pisavam mesmo, e eu continuava lá igual bobo, mas não conseguia nada. E aí em 2012, Fabrício saiu da escola. Eu acho que por um lado foi bom, porque a gente brigava muito, ele pisava muito na gente e tal, saiu da escola em 2012, foi pro Colégio Batista. E aí eu fiquei sozinho, né? E a Lívia, né? A Lívia já tinha amizade com todo mundo, era a melhor amiga da Sabrina, né? As duas eram muito amigas. E as duas sabiam que eu gostava delas, né? Era sempre assim, eu não conseguia gostar de uma só, não. Conseguia gostar só de 2 ou mais. Eu era assim, gostava de 2 meninas ou mais. Era difícil, cara, era difícil. Puta que pariu. Aí eu ficava meio que chateado. Aí descontava o meu estresse nos outros meninos, né? Porque, cara, o tal do homem é uma desgrama. O homem é uma merda. O homem é uma merda. Porque às vezes as meninas até gostam de você, te acham alguma coisa, mas chega lá e um cara fala com a menina, não, ele é feio, olha só como é que ele é, olha, ele tem isso, tem aquilo, né? E a menina começa a ter uma outra visão de você por causa dessas palhaçadas. Então o homem às vezes é uma merda. Isso acontecia muito na minha sala, né? Essas crisezinhas de inveja, de ciúme e tal. Isso dava muita briga por causa de mulher e por causa de homem. E aí eu continuei, em 2012, né? Continuei frequentando a academia, não saí da academia. Eu acho que fiquei 1 ou 2 meses sem treinar, mas eu continuava lá na academia. E aí o regime de provas da escola era muito chato, cara. Nossa senhora, era uma porcaria. Começou a ter prova toda semana, 2 provas por dia, toda quinta-feira, de 2 a 3 provas toda quinta-feira, tudo por causa do Enem. Que vocês têm que fazer prova o tempo inteiro por causa do Enem, tem que fazer simulado, tem que fazer atividade. E então a gente era entupido de atividade, de exercício, não tinha tempo nem para respirar, né? Se antes as aulas eram de 7h30 às 11, de 7 às 11h30, né? A aula começou a ser até meio-dia, meio-dia e 40, né? E aí à tarde tinha aula de espanhol. Eu esqueci de falar com vocês, de 2011 a 2013 eu também fazia aula de espanhol e de redação. Eu tinha aula de redação com o Marcelo Batista. O Marcelo dava aula de redação lá. Aula não, né? Ele ficava corrigindo as redações que ele passava pra gente.
E aí ele corrigia das 3 salas ao mesmo tempo, primeiro, segundo, terceiro ano. Corrigia tudo à tarde e a gente tinha que colocar o nosso nome lá no quadro, porque a gente era atendido assim, por ordem de chamada. Puta que pariu, a gente passava a tarde inteira, até 5 horas, e o Marcelo ficava lá toda terça-feira, corrigindo as nossas redações e ia embora. Eu acho que as segundas-feiras, que eram as aulas de espanhol, né, de 2011 a 2013, aí depois mudou, o Marcelo parou de dar essas aulas aí de redação, aulas não, né, corrigir as redações à tarde, e aí quem começou a corrigir nossas redações foi uma outra professora chamada Milena Borges, né. Mas era assim, cara, não tinha tempo. Até 5 da tarde a gente ficava lá plantado na escola, né? A gente ficava sempre plantado na escola. Não tinha como nem respirar. Não tinha como nem respirar. E aí foi assim, tudo muito difícil, tudo muito, muito complicado. Nossa senhora, foi complicado demais. Eu estudava demais, estudava assim, até não poder respirar. Mas aí os professores foram, né, começaram a notar o meu desempenho, minha melhora por causa do Fabrício. O Fabrício tinha saído da escola, então eles viram que eu tinha mais amadurecimento. Só que aí veio uma coisa muito ruim na minha vida, né? Eu comecei a ficar muito triste por causa desse negócio de relacionamento, né? Eu já tava com o quê? Em 2012 eu tava com 16 para 17 anos, né? E eu já tava pensando em relacionamento. Os meus colegas todos ali, né, já tinham namorada, né? Ou dentro da escola ou fora da escola. E eu tava meio que mal, porque minha vida não tinha... eu não tinha muita felicidade, era só escola. Nem povo da rua. Às vezes eu saía com os meninos da rua, mas era só escola. Chegou um tempo que uns professores notaram isso daí, quiseram conversar comigo, e quem fez muita amizade assim, né, comigo, que melhorou demais a minha amizade comigo, a amizade comigo foi o professor Fernando, de geografia. A gente conversava, né, e aí surgiu o tal do Facebook lá, né, 2011 mais ou menos que eu me inscrevi no Facebook, 2011. Em 2012 eu fiz muita amizade com o Fernando e a gente conversava em casa, né, ele ficava falando de mim, como é que era a minha vida, né, se eu estava me sentindo melhor em casa, na escola. Ele sempre foi um amigo muito, assim, um companheiro muito fiel, né? E a gente conversava muito, ele me ensinava, sugeria muitas coisas, sugeria música, sugeria livro, porque eu não tinha amizade, de fato. E as coisas eram muito apertadas. Mas com ele, eu me lembro bem que as minhas notas com ele eram assim, surreais. Eu tirava só nota boa. Em geografia eu era assim, crânio, né? Eu tirava só nota boa, só notão. E quando eu errava uma questão na prova, ele vinha conversar comigo particularmente, me ensinava por que eu errei aquela questão e sempre corrigia. E ele gostava demais de mim, gostava demais. Ele era muito educado comigo, eu era muito educado com ele, e a escola gostava dessa proximidade entre mim e ele, né? E aí a Lívia tinha arrumado um namorado, mas morava muito longe. Não era daqui da cidade, né? Mas os dois se encontravam e aí acabou que os dois terminaram. E aí eu fui conversar com a Lívia e tal, tentei investir nela, aproveitar, e ela, de novo, né, minha, não quero você. Eu lembro que inclusive, né, no mês dos namorados, que eu acho que inclusive o mês do aniversário dela, eu comprei lá uns presentes, comprei um urso de pelúcia grande, comprei flor, comprei um monte de trem, dei pra ela e ela adorou, né, ela riu até aqui, mas todo mundo achou que era presente de namorado, mas não era, né, na verdade era só um presente de aniversário pra ela. E ela até ficou desconfiada, mas eu falei que era só um presente de aniversário, né, e acabou que não deu muito certo o relacionamento entre nós dois. Foi assim, em 2012 fiquei investindo muito na Lívia e tal, mas aí em 2012 até que eu consegui passar de ano tranquilamente. Na segunda etapa, né, eu lembro que na segunda etapa, a escola tinha 3 etapas, né, na segunda etapa eu já tinha passado eu já tinha atingido 70% das notas, é isso mesmo, 70% de todas as matérias. E aí eu fui convidado lá a tomar café com a direção, eu, a Lívia, os outros meninos que estudavam mesmo, né, todos nós fomos convidados a tomar café com a direção. E aí conseguimos lá, tiramos foto e tal. Foi muito bom para todos nós. Foram nós e mais uns 10 meninos. Foi bacana, né? Valeu a pena a gente ter estudado para conseguir tomar café com a direção. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, no terceiro ano foi mais difícil, porque assim, a Sabrina não conversava comigo por conta dessa desavença aí. Eu tinha pedido pra ficar com ela, não queria. E aí eu fiquei de 2012 até 2013 sem conversar com ela. Passei o ano de 2012 todinho sem conversar com ela, né? Então estava sendo muito difícil. Só lá no final de 2013
que eu consegui voltar a conversar com a Sabrina, porque ela não confiava em mim de jeito nenhum. E a Lívia até que aceitava conversar comigo tranquilamente e tal. Mas a minha relação com as meninas era muito difícil. E ela se, né, inflava assim, o ego delas toda quando falava, você fica atrás da gente o tempo inteiro e tal. E eu me sentia um lixo, um babaca por causa disso. Mas continuei lá na academia. Em 2013 eu já estava bem desenvolvido, né, de corpo e tal. Não estava fortão, mas eu estava bem desenvolvido. Dava para notar que eu treinava, dava para notar a diferença. E os meninos da sala todos reparavam, né? Não, o Lucas tá forte, o Lucas tá melhorando de corpo e tal. As pessoas até reparavam. E até me apelidavam lá, né? Lucão. Ô, Lucão, meu apelido ficou Lucão. Todo mundo chamava de Lucão lá. Que eu entrava na academia e tal. Eu entrei na academia, fiquei com um corpo até diferente. E aí os caras me chamavam de Lucão, né? Os professores também, o Savoy, professor de física. Professor de biologia, né, o Bernardo, me chamava de Lucão. Fiquei conhecido como Lucão. Todo mundo chamava de Lucão. E a Lívia, né? A Lívia também estava mais interessada em estudar para passar no Enem, né? Porque o Enem seria aplicado nesse mesmo ano, em 2013, em outubro, se eu não me engano. E todo mundo estava focado em Enem. E até lá, meus amigos, eu não estava muito, assim, eu não estava com a cabeça muito pensando em vestibular, não, né? Eu e o Fabrício, nós dois não tínhamos perspectiva de nada. Era só sair da escola. Formar, sair da escola para conseguir, claro, entrar na faculdade. Mas nós nem sabíamos qual curso que a gente ia cursar. A gente até ia nas mostras de profissões que tinha na PUC, na UFMG. A escola levava a gente para isso. A gente passava o dia inteiro lá, mas a gente só ficava lá para colecionar panfleto nessas mostras de profissões. Porque eu não aprendia bosta nenhuma, eu não tinha interesse em fazer merda nenhuma, de curso nenhum. E o Fabrício também não, né? O Fabrício não tinha perspectiva nenhuma de qual curso cursar e não sabia. Né? E ele já tinha saído do IEMP, tá? Eu ia nas mostras, mas nenhum curso me chamava atenção. Então, em 2013, a Lívia estava lá estudando, todo mundo estudando para o Enem, muita gente já tinha feito o vestibular para a PUC, né? Muita gente já estava inscrito na faculdade antes de sair da escola. Porque a PUC, meus amigos, era assim, né? Você fazia a prova, passou. Pronto, você fez a prova, passou, você vai entrar na faculdade, né? É só você pagar lá a sua mensalidade lá e boa, né? Agora, eu e a Lívia e os outros meninos, não. A gente queria entrar numa faculdade pública, né? E por mais que eu não soubesse qual curso que eu ia fazer, o meu intuito era entrar na faculdade pública. Meu pai falava o seguinte, não vou pagar a faculdade para você. Você que se vira, você tem que passar ou na UFMG ou em qualquer faculdade pública por aí. Aí o que eu fiz? Lá no final do ano, eu me inscrevi eu fiz o vestibular da UENG, mas porque uma professora de espanhol minha, que via que eu gostava de desenhar pra caramba, ela falou comigo assim, por que você não tenta design de ambientes? É muito próximo da arquitetura. A arquitetura tem muito desenho, mas tenta design de ambientes. E muita gente falava para fazer arquitetura, mas eu falava, eu não sou bom em matemática, eu sou um cara horrível em matemática. Mas a arquitetura não tem matemática, mas eu não tenho vontade de fazer faculdade nenhuma. Faz design tem muito desenho. E aí a professora de espanhol falou isso comigo, né? Eu não lembro o nome dessa professora, mas ela me deu essa sugestão. Ela falou, chega em casa, faz lá o vestibular, né? A inscrição no vestibular que você vai passar. Eu falei, então tá bom. Isso aí, já tinha passado o Enem, eu tinha feito o Enem, eu fui uma merda no Enem, eu acho que na prova objetiva do Enem eu fui muito ruim, mas na redação eu fui bem, eu tirei 920 na redação do Enem em 2013. Eu acho que era uma coisa relacionada à lei seca, tá? Eu tinha tirado 920, chegou lá no vestibular da UENG, foi em novembro, eu fui e fiz. Meu pai me levou lá na UniBH, lá no Estoril, perto do Buritis ali, na Mário Werneck. E a faculdade estava lotada, estava cheia de gente, né? Eu tinha feito a inscrição lá em casa e eu fui fazer a prova num domingo, estava lotado, novembro, assim, domingo de novembro de 2013. Lotado. Falei, não vou passar. Aí eu fiz a prova, só que eu estava meio que cauterizado com o Enem, né? Que eu tinha feito em outubro, eu ainda estava craque por causa do Enem. Né? Porque o Enem é uma prova de resistência, né? Então eu fiz lá o vestibular da UENG, caiu um monte de questão sobre literatura, umas merda dessa. E aí eu fui pra casa desanimado, falei, eu não vou passar. Só que no dia, pessoal, olha só a distância. Entre o Estoril e o meu bairro, são, eu acho que mais de 20 quilômetros, 25 quilômetros. E no dia eu tinha perdido o dinheiro de passagem, meu pai me levou lá de moto,
E falou, ó, eu vou pra casa, eu vou ver meu futebol e você volta pra casa, pega o ônibus e tal. Eu nem lembrava do ônibus, porque eu tava tão preocupado com a prova, que depois da prova eu nem lembrava qual ônibus que eu tinha que pegar. Aí eu peguei meu dinheiro, eu dei pra um menino lá, acho que era isso mesmo, né? Eu dei meu dinheiro de passagem pra um menino lá, porque eu não sabia qual ônibus pegar, fui pra casa a pé. E eu, no meio do domingo, né, andando lá pela Barão Homem de Melo e a Silva Lobo, eu fiquei andando cabisbaixo, pensando, pô, né, eu perdi, eu não tenho nada, né, o meu único amigo saiu da escola, a menina que eu gosto não gosta de mim, né, entrei na academia, mesmo assim ela não vê interesse nenhum em mim, vou sair da escola, não sei o que eu vou fazer da vida, né? Eu sou o único que não sabe qual vestibular prestar, porque todo mundo tinha lá na camisa de formandos o vestibular, o curso que ia fazer, né? O curso que ia cursar lá ao longo da vida, medicina veterinária, direito, a maioria ia fazer direito, né? Engenharia química, todo mundo ia fazer um curso e eu tava lá bem perdido. E eu andei pela Barão de Melo, aquele sol escaldante em cima de mim, e pensando, pô, cara, não tem perspectiva, não vou conseguir. Aí cheguei em casa, né? Cheguei em casa, meu pai foi e falou, e aí, como é que foi lá? Eu falei, fui bem. E eles estavam assistindo futebol, ele e meu irmão, né? Fui pra lá, fui pro quarto descansar, porque já tinha acabado as aulas praticamente, né? De novembro para dezembro, passou o Enem, a escola tava, ó, pouco se lixando pros alunos. Aí foi, né, tinha as provas ainda para terminar o ano letivo lá no IEMP, lá no Manuel Pinheiro, fiz as provas e tal, e aí eu consegui passar de ano, né, teve o combinado lá entre os alunos que ia ter culto ecumênico, entrega de diplomas e a festa de formatura. Os alunos combinaram isso porque na minha escola eles conseguiram fazer um negócio lá que é o seguinte, organizar trotes, né? E aí juntava o dinheiro das pessoas lá, as vendas de rifas. A gente fez isso daí 3 anos direto, 2011, 2012, 2013. Nós pegamos o dinheiro lá das rifas e aí conseguimos pagar toda a nossa formatura, tudo com dinheiro lá que os alunos, os coordenadores, né, os líderes de turma, eles conseguiram juntar, né? E eles conseguiram muito dinheiro, né? Eu acho que juntamos o quê? Mais de 3 mil, 4 mil reais, né? Só com a doação dos alunos, só com o investimento dos alunos, nos trotes e tal, e nas rifas que eles vendiam, né? Fazia festival de torta, faziam uns encontros lá, e isso tudo fez a gente arrecadar muito dinheiro. Eu acho que foi até mais, tá? Eu acho que foi uns 5 mil reais que eles conseguiram para realizar a nossa festa. Aí, no final de 2013, eu não sei o que aconteceu com um amigo meu chamado Pedro Ivo, que era um dos líderes de turma lá, né? Namorava também uma líder de turma chamada Daniele, foi e falou comigo assim, pô, Lucas, você tá investindo nessa menina Lívia há muito tempo, por que você não vai lá e fica com ela? Eu falei, eu não consigo, ela não quer. Aí foi e falou, não, deixa que eu vou conversar com ela. Aí o Pedro foi e conversou com a Lívia, conseguiu convencer a menina, ela falou, tá bom, eu vou ficar com ele, mas vai ser no nosso último dia, na nossa festa de formatura.